Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero ler aqui os versículos no Evangelho de João, no capítulo de número 21, versículo 15, nos diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, quero falar com você hoje sobre um Jesus que te ama, sobre um Jesus que te ama independente do que você seja, um Jesus que não desiste de você por nada. Quero falar para você hoje de um Jesus que não desiste de você porque você pecou, de um Jesus que não desiste de você porque você falhou, porque você se desviou dos caminhos dele. Esse Jesus não desiste de você. A tua família talvez tenha desistido de você, mas Jesus não desiste de você. Talvez o teu pai te abandonou, desistiu de você, mas Jesus não desiste de você. Talvez você mesmo tenha desistido de você, mas Jesus não desiste de você. A passagem que nós lemos aqui relata sobre a vida de Pedro. Você lembra bem o que aconteceu com Pedro? Antes de Jesus ser entregue para ser morto, na última ceia, Pedro olha para todos os seus companheiros e diz: Senhor, mesmo que todos estes aí te neguem, eu jamais te negarei. Vou com o Senhor até as últimas consequências. Estou com o Senhor e não abro mão. Pedro mal sabia que ele era um miserável pecador, que ele não suportaria nada do que ele estava dizendo. E a Bíblia diz que quando prenderam Jesus, Pedro negou o Senhor Jesus por 3 vezes seguidas. Pedro olhava de longe Jesus sendo chicoteado, sendo interrogado, e eles perguntavam para Pedro: você é um deles? E ele dizia: não, de maneira nenhuma. Mas você está parecendo, porque nós temos a característica de Jesus, e Pedro tinha isso. E eles perguntaram mais uma vez: você é um deles? Ele disse: não conheço esse homem. E a Bíblia diz que na terceira vez, quando perguntaram para ele se ele conhecia Jesus, ele disse: eu não conheço esse homem, e ainda espraguejou. Imagine bem, Jesus poderia ter desistido de Pedro, porque Pedro negou por 3 vezes. Pedro o abandonou quando ele mais precisava. É assim que acontece com você, é assim que acontece comigo. Às vezes, no momento em que nós mais precisamos, as pessoas nos abandonam, elas não nos dão a mão quando nós mais precisamos. Às vezes nós estamos rodeados de amigos e de colegas quando nós temos condições, mas quando as condições vão também os colegas, os amigos. São poucos os que ficam com você nas horas difíceis. E foi assim que aconteceu com Pedro. E Pedro esperava que Jesus ressuscitasse no 3º dia, porque ele disse que ressuscitaria. E aqui neste capítulo nós vemos um Pedro que talvez tivesse esperado os 3 dias e Jesus não havia ressuscitado. Ele já tinha desistido do seu ministério, desistido de tudo, porque Jesus disse que ressuscitaria, e até agora eu ainda não vi Jesus. Até agora Jesus não ressuscitou. No começo do capítulo aqui, Pedro diz: eu vou pescar. Ele abandona o seu ministério, diz: eu vou pescar. E os outros que estavam com ele dizem também: vamos pescar.
Vamos todos pescar. Desistiu de esperar a promessa de Jesus. E foram pescar. E quando eles estão lá no barco, pescaram e não apanharam nada de peixe. E voltando, cansados da pesca, alguém disse para eles: vocês têm um peixinho aí para comer? E ele diz: nós não temos, nós não pegamos nada. E eles, olhando para aquele homem, não o reconhecendo, que a Bíblia diz que Jesus não os deixou reconhecer, e Jesus disse para ele: lança a rede de novo. E eles lançaram a rede, e a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade enorme de peixe. E logo eles reconheceram que era Jesus. Saíram. Chegando à praia, Jesus já estava com um foguinho aceso para assar um peixinho para eles comerem. Eu imagino agora a situação de Pedro, aquele que disse que jamais negaria Jesus. Ele diz: ainda que todos te neguem, eu não vou te negar, eu não te desamparo, eu não te deixo. Eu imagino o constrangimento de Pedro em chegar perto de Jesus, porque ele havia negado Jesus. Quantas vezes nós não negamos Jesus com as nossas atitudes, com a nossa maneira de viver? Quantas vezes nós não negamos Jesus quando nós fazemos coisa que o mundo nos condena? Nós estamos negando Jesus. E Jesus chega diante de Pedro, e Pedro envergonhado. Jesus diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que os outros? Porque quando Pedro disse para Jesus lá atrás, ele disse: eu te amo mais do que todos estes, porque se eles te abandonarem, eu não te abandono, eu não te deixo. Ele diz com ar de arrogância. E Jesus pergunta para ele: você me ama mais do que os outros, Pedro? E ele disse: Senhor, eu te amo. E ele diz novamente: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E por duas vezes Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que acontece, meus queridos? Jesus pergunta uma terceira vez para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que os outros? E ele diz: ah, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, o Senhor conhece o meu coração. Em outras palavras, ele diz: eu fui egoísta em dizer que amava o Senhor mais do que os outros. Hoje eu te amo igual aos outros, eu não sou melhor que os outros. O Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Vocês imaginem bem a trajetória de Jesus para chegar até Pedro, para devolver o ministério a Pedro novamente. Ele não desistiu de Pedro nem um só momento. Em nenhum momento de sua vida ele desistiu de Pedro. Agora ele devolve o apostolado para Pedro. Então, eu quero dizer para você que você tem um Jesus que não desiste de você. Ele jamais vai desistir de você. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te deixar. Não importa o que você faça, não importa o que os outros digam de você. Muitos vão dizer que não tem mais jeito, que você já era, que você é carta fora do baralho. Mentira! Você está nas mãos de Deus, e Ele não desiste de você. Ele te ama, Ele quer te levar muito mais além. Ele quer te mostrar o que Ele pode fazer ainda com você. Você ainda pode ser muito usado por Deus. Não deixe os outros ditarem regras da tua vida. Deixe que Jesus escreva a sua história. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.